Se você ainda não está convencido de se aventurar nesse mundo de fermentação natural, eu vou dar para vocês assim algumas vantagens do pão com fermento natural. Primeiro, o sabor, gente, é incomparável ao sabor do pão tradicional. Outra coisa, o índice glicêmico é muito mais baixo do que os outros pães. A digestão do pão de fermentação natural é muito mais fácil. Até mesmo para aqueles que são sensíveis a glúten, por exemplo, devido à sua fermentação mais lenta. Outra coisa, ele pode ser armazenado por muito mais tempo, pois ele possui um ácido que se chama ácido acético, que inibe o crescimento do bolor, que é o que é produzido no processo da fermentação. Outra coisa, ele aumenta o teor de bactérias que são benéficas para o intestino e possui também uma série de nutrientes devido à complexidade de sua composição. Então, o que acontece? Você vai perceber que você vai ter muito mais energia, vai melhorar as funções do seu sistema digestivo, sistema nervoso. Por quê? Porque possui manganês, que é essencial para manter as propriedades dos ossos, combater os radicais livres e auxiliar no metabolismo de diversas enzimas, né? O ácido fólico, ele é um grande combatente de anemia, doenças cardiovasculares, fortalece o sistema imunológico, mantém a saúde do cérebro, das unhas, do cabelo. Também, a gente encontra também no pão rústico selênio, tiamina, que são ótimos aliados para a perda de peso, prevenção de câncer, aumento da imunidade, controle da saúde do fígado e regulagem do sistema nervoso e funções cerebrais, além desses inúmeros benefícios e vitaminas que nós encontramos no pão rústico. A gente pode citar assim, muitas curiosidades que ajudam na manutenção diária da sua saúde. Você sabe diferenciar o pão rústico dos outros? Você vai perceber que não só pela aparência, porque o pão rústico ele tem assim uma aparência diferente, a casca é mais crocante e tudo mais, né? Ele é feito através assim de um processo de fermentação natural chamado de fermentação selvagem, que é mais forte do que os industrializados. Então, isso faz com que o processo de fermentação seja liberado um gás com o movimento do crescimento da massa. Então, esse fermento natural, ele contém bactérias de ácido lático, que são presentes no kefir, no iogurte, por exemplo, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer para vocês. Então, gente, assim, o fermento natural, ele não foi inventado agora. É um processo milenar, né? É um processo que foi descoberto há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Qualquer hora eu vou comentar com vocês sobre esse processo, um pouquinho da história, né, do pão rústico, que é um alimento assim que tem diversos registros históricos e até mesmo religiosos que você pode encontrar em receitas, em culturas, em regiões do mundo. Praticamente há cerca assim, de 12 mil anos, o homem aprendeu a refinar e utilizar grãos, né? Cereais e grãos, principalmente no território da Mesopotâmia. Com isso, gente, eles começavam a assar pães em pedras colocadas no chão. Acho que vocês já devem ter assistido muitos filmes que mostram isso, né? Eles fazendo os pães somente com o trigo, né, que eles processavam, aí eles misturavam com água, deixavam crescer
ficava ali crescendo, fermentando, horas e horas e horas, e depois eles assavam sobre uma pedra. Então, é um processo milenar. E começou no território da Mesopotâmia. Aí eles começaram a assar esses pães, e depois, mais tarde, os egípcios descobriram totalmente por acaso o fermento natural. Aí, com o passar dos anos, o trabalho assim do padeiro ganhou mais importância nas grandes cidades, e aí entrou muita gente famosa que é trabalhando com essa fermentação natural. Então, o descobrimento do fermento foram acrescentados a farinhas peneiradas e água, né? Nascendo assim o que nós conhecemos por pão rústico. E no início, o trabalho de manusear as massas e demais ingredientes era trabalho das mulheres, antigamente. Depois, no entanto, mais tarde, os homens começaram a desempenhar esse papel. Então, dessa forma, eles temperavam a massa, acrescentavam frutas e ervas. Então, realmente, a fermentação natural, ela é um processo assim, que vem de longas datas, e o resultado disso tudo é um pão com muito mais fibras. Um pão que é muito importante para quem faz dieta, que ele é uma boa fonte de carboidrato e de complexos vitamínicos, principalmente vitamina do complexo B. Outra coisa, a preparação do fermento, em média, assim, algumas curiosidades agora, tá? Você pode encontrar em 2 fatias de pão rústico, que é o pão de fermentação natural, 6 gramas de proteína, 4 gramas de fibra e 162 calorias. 32 gramas de carboidrato e consideráveis quantidades de niacina, manganês, ácido fólico, selênio e tiamina. A niacina é uma vitamina, isso aqui eu tô lendo agora, tá, gente? A niacina é uma vitamina do complexo B6, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho a dizer para vocês. Pessoas que são intolerantes a glúten, por exemplo, não precisam ter medo de comer pão com fermentação natural. Por quê? Porque como ele foi fermentado muito tempo, né? Demorou horas e horas para ele ser fermentado, é muito mais fácil de ser digerido pelo nosso organismo. Por quê? Porque ele apresenta grandes quantidades de probióticos, que são as bactérias benéficas para o nosso organismo, né? Muito utilizadas em suplementos alimentares. Além disso, bom, agora eu vou falar um pouquinho mais assim do processo da fermentação do pão rústico, tá? Ele é menos calórico, tá? Muito mais nutritivo, benéfico para a sua saúde, e muitas vezes é preparado com a mesma farinha que os outros tipos de pão. Você não precisa preparar com uma farinha especial. Você tem que preparar com uma farinha boa, claro. Aliás, assim, tudo que você vai fazer com farinha, o ideal é que você prepare com uma boa farinha. O que é uma boa farinha? Uma farinha que tenha um alto teor de proteínas, é uma farinha mais rústica, uma farinha que não foi muito processada, de preferência uma farinha orgânica, se vocês tiverem condições, tá? Para que hoje eu tô falando de qualidade de pão, mas você também pode fazer um pão de fermentação natural com a farinha que você tem em casa, mas você não vai conseguir o mesmo resultado e a mesma qualidade. Então, gente, assim, voltando a falar um pouquinho das bactérias, né, do tipo ácido lático, né, elas são produzidas no pão rústico. O pão rústico, ele desenvolve essas bactérias
que são as bactérias do tipo ácido lático, que são responsáveis pela diminuição do pH, ok? Isso faz com que você tenha um pH melhor, que é o resultado que a gente diz que é a degradação do ácido fítico, isso eu tô lendo também, o que torna o pão mais nutritivo. Essas bactérias, gente, elas são capazes de liberar antioxidantes. Você tem noção disso? Que é muito importante para manter a nossa saúde, tá? Então, olha só, agora eu li alguns trechos, né? Porque são trechos assim que dão informações muito técnicas, né? Que a gente conhece, mas sabe que existe, mas assim, não dá para decorar todos os nomes. Mas quem faz pão com fermentação natural sabe que existe todos esses benefícios dessas bactérias que são produzidas durante o longo tempo de fermentação, tá? Outra coisa, para fazer um pão com fermentação natural, a palavra-chave é paciência, gente. O pão rústico, você tem que ter paciência para fazer um pão rústico, tá? Por quê? Porque o tempo de fermentação é que vai resultar em todos esses benefícios que eu falei para vocês. Vai resultar no desenvolvimento dessas bactérias, do ácido lático, do processo de fermentação, do glúten. E então, você tem que ter um pouco de paciência para fazer um pão com fermentação natural. Quem necessita e gosta de comer pão, mas necessita comer um pão com qualidade, por quê? Porque tem diabetes, ou porque tem um processo digestivo difícil, ou porque tem síndrome do intestino irritado, por exemplo, né? Má digestão e tudo mais, eu garanto para você, gente, experiência própria, o pão com fermentação natural, ele vai resolver tudo isso. Eu sei por quê? Porque antes eu gosto muito de pão e eu comia pão de padaria. Eu comprava pão na padaria. É uma delícia o pão de padaria, né? Principalmente aquele pão que vem quentinho. Quem não gosta, né? Só que eu sentia realmente que o meu estômago ficava um pouco... a minha digestão ficava difícil, né? Dá uma sensação assim de saciedade, né? Na hora que você come um pãozinho. Por que acontece isso? Porque você vai desenvolver a fermentação desse pão dentro do seu organismo, né? Você vai desenvolver dentro do seu estômago, do seu intestino, tudo vai ser mais demorado o processo da digestão, ok? Então você vai sentir todo esse processo de digestão dentro de você. Além de que esse pão que você comprou, que não foi fermentado por muito tempo, e é óbvio que a gente tem que entender que uma padaria não vai deixar um pão fermentando 10 horas, né? É inviável, né? Então essa fermentação ela vai acontecer dentro do indivíduo, não tem como. Você já experimentou pegar um pãozinho e amassar, fazer uma bolinha e colocar dentro de um copo de água? Você vai ver que horas depois ele vai estar uma massa enorme. Você pega um pão de fermentação natural que já desenvolveu toda a fermentação fora do seu organismo durante o processo de fermentação longa, você vai comer um pão e a sua digestão vai ser rápida, porque ele é um pão que já desenvolveu toda a fermentação fora de você, certo? Então, precisa ter paciência para fazer o pão de fermentação natural. Agora, o levain, né? O levain, ou massa madre, ou sourdough, ou... enfim, tem vários nomes, né? No Brasil, na França, levain, no Brasil a gente chama de massa madre. Na Espanha, massa madre, e no Brasil, fermento rústico, né? É assim... Quem quiser aprender a fazer esse fermento, eu já deixei no meu canal algumas receitas para você fazer o fermento. Você vai demorar mais ou menos de 10 a 12 dias para fazer esse fermento natural. E depois disso, claro,
ele é vivo, né? Você tem que ir realimentando esse teu fermento, pelo menos uma vez por semana. E quando você for fazer o seu pão, você vai alimentar esse fermento um dia antes, né? Assim você vai estar mantendo a flora desse fermento, o ambiente desse fermento sempre propício para que ele cresça, para que ele dê resultados de pães fortes, de pães com nutrientes, de pães saudáveis, ok? Então, quem precisa e gosta de comer pão, eu aconselho a buscar pão com fermentação natural. E outra coisa, gente, hoje em dia você pode fazer pão com fermentação natural recheado com castanhas, com uvas passas. Na massa você pode fazer um pão com abóbora cabotiá, por exemplo, que fica uma delícia, mandioquinha, mandioca, inhame. Então, além do mais, você tem pães muito ricos. Imagina você oferecer isso para os teus filhos, oferecer isso para uma pessoa que tem problema de diabetes, por exemplo, problema de obesidade, problema de digestão e outros tipos de problemas de saúde. Eu garanto para vocês que vocês vão estar favorecendo muito para que essa pessoa tenha uma saúde bem melhor, ok? Então, eu já disse assim, que pessoas intolerantes ao glúten podem comer sem problema, né? Então, gente, basicamente é isso, tá? Eu acho que eu já falei bastante sobre os benefícios do pão com fermentação natural. Mas eu vou repassar, tá bom? Índice glicêmico mais baixo, processo de digestão mais fácil, devido ao baixo teor de açúcar que tem nesses pães. Digestão mais fácil, né? Por quê? Porque a fermentação foi uma fermentação mais lenta, demorada, então facilita para a sua digestão. O que mais?